Numa sessão solene, não se pode falar quem não é deputado. Mas eu acredito que nós, deputados, só estamos aqui graças a todos vocês e às pessoas que também não puderam vir. Então, eu vou ceder o tempo da minha fala para que dê tempo de outras pessoas poderem falar. Eu penso que esse governo foi eleito por valores, né? por uma luta contra a corrupção, por um desejo de valores éticos. Convido o Dr. Igor de Romário de Paula e queria agradecer muito a presença do Dr. Igor, porque ele foi o responsável pela Lava Jato desde o começo na Polícia Federal. A Polícia Federal teve um papel importante de mostrar algumas coisas que, numa dimensão que a grande parte da população não conhecia que existiam. Só que a Polícia Federal não muda nada. A polícia não muda nada, o Ministério Público não muda nada, o Judiciário não muda nada. Cada uma dessas instituições fez o seu trabalho, fez a sua parte, reflexo de um trabalho integrado, que acabou sendo eficiente, mas não muda nada. Quem muda isso é a população. Não somos nós os responsáveis por mudar nada e por avançar. Na verdade, isso é um anseio e é um reflexo que a gente vê dia a dia pela população. E essa casa é a casa dos representantes do povo, enfim, com certeza bem representada pela deputada Carla. Que a Lava Jato não tem procuradores, juízes, nem delegados como pais. Os pais da Lava Jato são as pessoas que corromperam e se corromperam nesse país. São eles os responsáveis pela operação, a maior operação da história do Brasil, e por tantas outras investigações que são feitas e que são levados às barras da justiça as pessoas que se corrompem nesse país. O Brasil precisa muito mais que a Lava Jato. Ele precisa de ter condições, fortalecimento das instituições, para que toda vez que houver corrupção, toda vez que houver desvio do dinheiro público, toda vez que o dinheiro não chegar lá na ponta para a sociedade mais carente desse país, as instituições possam funcionar e possam dar a resposta que o brasileiro precisa. Muito obrigado. Convido a falar agora o Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que foi responsável pelo julgamento das contas das pedaladas de Dilma Rousseff. Vocês fizeram a democracia brasileira ganhar um novo impulso, uma nova energia, fizeram a democracia brasileira ser mais viva, ser mais forte, ser mais pujante, mais plural, mais inclusiva, né? E que levantou, despertou a voz de um grande segmento da sociedade que estava adormecido. E a Câmara dos Deputados pode ser, deve ser sempre, será uma caixa de ressonância da sociedade brasileira. Nós temos um objetivo muito claro em comum. Nós queremos um país melhor. Nós queremos cidadania. Nós queremos instituições respeitáveis. Nós queremos, enfim, um país livre da corrupção, um país livre das amarras de todos os vícios que nós combatemos até agora. Que o poder vem do povo e emana do povo. Então nós mostramos que nós temos poder e que o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo estão aqui para servir o povo brasileiro. Que tira a esperança da nossa juventude, a corrupção tira a esperança do nosso futuro. Essas pequenas coisas do Brasil do jeitinho já acabou. E é com muita gratificação que eu sei que hoje nós podemos dizer com toda tranquilidade: já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então fica aqui, desde já registrado, a necessidade de mudança e de investimento. Autonomia das polícias judiciárias, autonomia da Polícia Federal, PCDF, todas as polícias. Mas corrupção é cultural, sim. Precisamos mudar a cultura no nosso país. E neste dia, nós estamos sendo homenageados por estarmos limpando o Brasil desse partido corrupto que tanto destruiu a nossa nação. O povo acordou, o gigante acordou.
o seguinte, Thomas Jefferson dizia que numa república, numa democracia, são 3 os poderes. E ele dizia, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário nessa ordem. Esta casa é o poder mais legítimo que existe, porque representa o povo. E de todas as heranças que podemos deixar aos nossos filhos e netos, com certeza, essa lição de participação política responsável, pacífica e não menos contundente da defesa dos nossos direitos será uma herança histórica. Nós resgatamos o Brasil para dizer que estamos prontos a seguir a nossa luta, que não fugiremos da responsabilidade de reconstruir o país para os nossos filhos e netos. Quando a gente estava aqui no dia 6 de outubro de 2017, um ano antes das eleições, esse Congresso estava votando o fundo eleitoral de 1 bilhão e 700 milhões. Eu fui expulsa do plenário e fui levada lá para cima. E lá de cima a gente ficou acompanhando a sessão das 10 da noite até as 3 da manhã. E foi o deputado Diego Garcia que levou água e comida para a gente. Obrigado, deputado. Obrigado. Por que mais de 50 mil autoridades vão ter um privilégio que nós estamos vendo? A única coisa que isso está levando é a esse sentimento de impunidade que paira sobre a sociedade brasileira, de que corrupto não vai para a cadeia, de que corrupto não é preso. A corrupção, ela tem sim destruído a vida de famílias em todo o Brasil. Ela mata. Queria dar uma notícia para vocês em primeira mão. Nós tivemos agora um acidente na escola pública de Suzano. 2 adolescentes provavelmente furtaram armas, entraram na escola. 5 crianças faleceram e 3 crianças já foram socorridas em estado grave. Os 2 adolescentes se suicidaram logo em seguida. Eu gostaria de propor 1 minuto de silêncio pelas crianças. Olha o que nós estamos vivendo hoje. É muita tristeza, é muita revolta. Nós precisamos endurecer essas leis. E hoje, diante disso, eu estou entrando com um projeto que nós vamos agravar essas leis quando acontecer no interior das escolas, nos órgãos públicos ou ao redor. Nós precisamos preservar as nossas crianças. É hora de o Congresso se reconectar com a sociedade. Combate à corrupção, ele tem que ser cotidiano. E é uma tarefa que deve ser permanentemente enfrentada. Ela não é privilégio ou defeito deste ou daquele governo, mas ele é inerente ao ser humano. Os senhores defendem as ideias mais profundas das civilizações: pátria, família, Deus. O brasileiro hoje consegue perceber que o maior mal que existe é a corrupção. A percepção da corrupção é mudar a nossa sociedade por inteiro. Ser uma prisão perpétua. Pena que no país não existe. Existe para nós brasileiros, que não podemos sair de nossas casas, temos nossas famílias assaltadas e assassinadas. Dante Alighieri disse: no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Agora não é hora de marcar posições idealistas partidárias e agora é hora de agir pelo Brasil.
corrupto deve ser julgado, condenado e ir para a cadeia. O real motivo pelo qual nós fomos para as ruas não foi por uma medalha, não foi para sermos homenageados e nem reconhecidos. Nós fomos para a rua pelo Brasil que nós queríamos. A homenagem que nós esperamos de vocês, de verdade, é o nosso país de volta. Nós existimos sim, e agora a nossa força não é só para dizimar a corrupção no nosso país, mas para defender as nossas crianças, as nossas mulheres e as nossas famílias. Então eu peço, Lava Jato, ministro Sérgio Moro, continuem com essa Lava Jato na Bahia principalmente, o lugar da Odebrecht, da OAS, o lugar de corruptos esquerdistas que matam a nossa infância, que matam a nossa juventude. Chega de corrupção, chega de tudo. Nós não queríamos mais aquele Brasil e fomos para as ruas. E hoje estamos em 27 estados. Gente, a nossa luta é uma luta do bem contra o mal. O mal, ele quer matar, roubar e destruir. E foi isso que a esquerda fez com a nossa nação. E vejo que esse Brasil tem que ser construído não só das ruas, mas aqui dentro. Agora é a grande oportunidade, estamos aqui, né, com representantes, para que as coisas comecem a funcionar de verdade. A corrupção, ela lamentavelmente é parte da cultura deste nosso Brasil. Cultura esta que nós condenamos e expurgamos, porque não vamos tolerar jamais que isso faça parte de uma nação. Como o Brasil, este país nasceu para dar certo. E a única chaga que atravancava, que impedia esse país de avançar, é esta praga chamada corrupção. Obrigado a todos vocês que encheram as nossas ruas de verde e amarelo e encheram os nossos corações de orgulho. Acredito, meus amigos e minhas amigas, que estamos num tempo em que nada mais há de oculto que não seja revelado. E se Deus quiser, nós vamos combater a corrupção e vamos deixar um novo Brasil para o futuro. O Brasil realmente vai tomar posição, não vai mais permitir que nós voltamos a uma triste memória, e a nação hoje vai andar firme para pôr fim a essa erva daninha que acaba com o nosso país, que é a corrupção. Chega de corrupção, isso é coisa do passado, isso não poderia existir e jamais poderá existir daqui para frente. Isso é história acontecendo. Tem gente que vê a história acontecer, outros sabem que a história aconteceu e outros fazem a história acontecer. Nós fizemos a história acontecer. A voz da população, que é o desejo de se investigar, o desejo de punir o crime quando ele acontece, porque, senhores, de outra forma não há liberdade, não há Estado democrático de direito. E vamos cobrar hoje, inclusive, do STF, que está querendo ferir mais uma vez a Lava Jato, e nós não vamos permitir definitivamente que o STF venha atrapalhar o que nós conquistamos, que é a democracia livre desse país. Estamos hoje mobilizados e nos colocamos aqui à disposição do país para contribuir com esse movimento e dar continuidade à nossa luta por um Brasil melhor, longe da corrupção. Que não existe lado para a corrupção. O lado direito, o lado esquerdo, em cima e embaixo, está errado quem roubar e quem desviar dinheiro dos cofres públicos. Então, nós deputados temos uma grande responsabilidade de poder
estar aqui representando cada um de vocês, de honrar o voto de cada um de vocês. A corrupção, o pior crime que nós temos no Brasil, onde ela rouba o dinheiro da saúde e mata diversas pessoas na fila do SUS. Nós, parlamentares, temos o dever de poder honrar, de poder combater esse câncer que destrói o nosso país. O surgimento desses movimentos de direitas, liderados em sua grande maioria por jovens, por meio da poderosa ferramenta de mobilização popular que são as redes sociais, é um atestado do vigor da nossa democracia. E certamente o Brasil, a partir da Operação Lava Jato, será um novo Brasil.